Olá a todos, é com grande satisfação que eu gravo este vídeo. Nós estamos com um projeto ali na Assembleia de Deus, Templo Central em Poeiras, Casados para Sempre. São encontros semanais, aliás, encontros mensais que nós temos com as famílias, com os casais inicialmente, com as famílias, para tratar de assuntos relevantes para a estrutura familiar. E o assunto que nós trataremos neste encontro de hoje é sobre finanças, planejamento e controle. Nós sabemos o quanto isso implica na estabilidade das famílias. E o texto básico do estudo de hoje está em Provérbios 16:16, que diz: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Então nós precisamos sim do ouro e da prata para sobrevivermos, mas mais importante do que isso é ter sabedoria e ter excelência, até mesmo para saber usar isto. Então os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Então o alvo da nossa lição é conduzir as famílias à prática de princípios bíblicos definidos. Quais são eles? Planejamento bem, planejando bem os gastos e evitando dívidas, porque quando nós temos famílias bem estabilizadas, bem estruturadas, sem dívidas, o lar fica mais estabilizado. Então, como nossa introdução desta aula, quem nunca teve problemas financeiros, eu acredito que se eu te perguntar aqui neste momento, se você já teve algum problema financeiro ou vive neste momento alguma situação financeira que te deixe em apuros, talvez você vá afirmar positivamente, Então, quem nunca passou aperto por falta de dinheiro, quem nunca se preocupou em ganhar dinheiro, pagar dívidas, comprar alguma coisa ou coisas desse tipo, Se você puder responder eu, parabéns para você, porque infelizmente todos nós passamos por situações adversas que nos fazem às vezes recorrer para buscarmos auxílio financeiro, empréstimo, coisa desse tipo. Então, se você respondeu que nunca passou por isso, parabéns, Esses são problemas antigos, pois o ser humano ele insiste muitas vezes em dirigir a sua vida baseando-se em falsos valores e não nos valores de Deus. Há muito tempo, a área financeira tem provocado inúmeros problemas: distanciamento do relacionamento conjugal, insegurança familiar, irritação, tensão, saúde afetada, o mau testemunho diante da sociedade. Então, estas coisas são, infelizmente, resultados de má administração financeira dentro do lar. Então, o distanciamento no relacionamento conjugal muitas das vezes se dá pela a vida financeira do casal, da família, não ser bem estruturada. A insegurança, o que você vai comer amanhã, o que você vai vestir amanhã. Então, causa irritação, brigas, também afeta a saúde das pessoas que estão ali envolvidas. Além de, provavelmente, causar um mau testemunho diante da sociedade. Porque você, às vezes, gasta além do que pode gastar e fica devendo no comércio, E, às vezes, o nome é mal falado. Então, nós vamos verificar que isso agrava mais em nossos dias, marcado pelo consumismo, pelo materialismo, pelo viver na moda, pela procura de status, ou seja, uma vida apoiada sobre falsos valores, que os princípios que vamos estudar hoje nos orientem na manutenção ou recuperação de uma vida financeira equilibrada. Então nós vamos começar a ver os princípios neste momento. E o primeiro destes princípios é o princípio da honra a Deus. Em Provérbios 3, nos versículos 9 e 10, estou abrindo aqui a minha Bíblia, Provérbios 3, versículos 9 e 10, diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, quando nós honramos ao Senhor com os nossos bens, com as primícias da nossa renda, a palavra de Deus diz que os nossos celeiros serão fartos, se encherão e transbordarão de vinho os lagares. Ou seja, quando nós temos a consciência, quando nós amamos a Deus, quando nós sabemos que tudo provém dele, as riquezas,
o nosso próprio trabalho, né, é uma bênção de Deus, o nosso dinheiro provém das bênçãos do Altíssimo, então nós seremos abençoados. Então, certamente o equilíbrio e a bênção na vida financeira começam pelo reconhecimento de quem Deus é. Quem é Deus para você, né? Quem é Deus na tua vida, na tua família, no teu processo de vida. Nós honramos alguém quando nós tratamos essa pessoa conforme as expectativas dela, fazendo o que ela deseja, como ela quer. A forma como empregamos nosso dinheiro também demonstra a realidade de nosso amor por Deus. Devemos honrar a Deus com aquilo que produzimos, com integridade, né? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E isso, irmãos, com alegria, com gratidão. Então, quando nós amamos a Deus, quando dizemos que nós amamos a Deus, nós devemos honrar a Ele, né? Ter esse princípio de honra a Ele a partir das nossas fazendas, dos nossos recursos, né? Retribuindo com gratidão aquilo que Ele nos dá. Quando nós nos desapegamos dos nossos recursos, quando nós nos desapegamos do dinheiro, da riqueza, isso vem naturalmente. Não precisa de nós ficarmos, né, avarentos, né? Porque o Senhor Ele providenciará tudo, entende? Tudo está nas mãos dEle, tudo é bênção dEle. Então este princípio deve ser observado. Um segundo princípio que nós devemos observar é o princípio da dedicação no trabalho. Há um ditado popular que diz assim: o trabalho enobrece o homem. Certamente, né, isso exclui atividades ilícitas, certo? Como o tráfico de drogas, né, prostituição, etc. A maneira bíblica de termos nosso sustento é trabalhando dignamente. Lá em Tessalonicenses, né, no capítulo 3, no versículos 10 a 12, o apóstolo ele cita que se nós não trabalhamos, nós não devemos comer, né? Porque nós não estamos gerando, né? Nós não estamos produzindo. Então, se não há produção, também não deve haver consumo. Então, isso é um princípio básico, irmãos. Se nós produzimos, que haja consumo. Se nós não produzimos, como pode haver consumo? Então, haverá ali um déficit, né? Haverá uma dívida ali. Então, lá no capítulo 3, no versículos 10 ao 12, diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando antes, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então é um princípio. Entende? Se eu não trabalho, como que eu vou me alimentar? Então, o princípio da dedicação ao trabalho. Quando nós plantamos, nós colhemos. E em relação a isso, né, tem duas atitudes que você pode tomar. Ou você é diligente ou você é irresponsável, né, ou preguiçoso, digamos assim. Certo? Lá em Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 11, traz o exemplo das formigas, né? O quanto elas são dispostas, o quanto elas estão disponíveis para realizar os seus trabalhos. Diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então ela não espera, né, ela se precaver, ela se prepara para os dias de chuva, né, em que as águas inundarão o chão e ficará impossibilitado delas procurarem o alimento. Elas vão antes e ali elas diligentemente preparam seu alimento para a época. Então este texto ele nos fala ainda de inteligência, né? Integridade e iniciativa. Estas atitudes, irmãos, são as atitudes que Deus valoriza e quer ver reproduzidas em nosso caráter. Quais são as vantagens de você ser diligente no teu trabalho, irmãos? O crescimento na sua carreira profissional, né? Com promoções, com cargos melhores. Então, se você se dedicar, se você se esforçar, naturalmente você vai crescer. Se você é autônomo, né, quando você se dedica, quanto mais você se dedicar ao seu trabalho, mais retorno você terá. Em Provérbios 12, 24, nos diz: a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Então, além de nós progredirmos, de nós crescermos, uma pessoa aplicada no seu trabalho,
né, que não vive de sonhos e desejos distantes, alcança satisfação dos seus anseios. Nos mesmos Provérbios, no capítulo 3, versículo 4, diz: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Às vezes as pessoas dizem: eu queria tanto possuir tal coisa, né, chegar a um status e tal, mas ela não faz nada para chegar naquilo dali. Então o princípio da diligência, irmãos, esse segundo princípio aqui que nós estamos vendo, ó, é o da dedicação do trabalho, da diligência, você se esforçar, você se interessar, você correr atrás, buscar, o Senhor ele vai te abençoar, entende? Ele vai te fazer prosperar, porque está escrito aqui, né, que o preguiçoso, né, aquele que quer viver, né, uma vida, né, com deleites apenas, sem pagar o preço, ele apenas deseja e nada tem. Ele deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Entende? Então, aquele que busca, aquele que corre atrás, aquele que se prepara, ele vai colher. A segunda situação aqui que nós vemos, né, você viu a primeira, a diligência, né, do esforço no trabalho, e aqui nós vemos o oposto, a preguiça, né, a pessoa preguiçosa. No Provérbio 6, que nós vemos lá do exemplo da formiga, diz assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então veja só, é o resultado daqueles que são preguiçosos, daqueles que são ociosos na sua vida. Então nós temos um exemplo bem claro aqui, irmãos. Nós encontramos algumas pessoas com tanta indisposição, né, que mais parece aquele personagem do desenho animado da minha época, quando eu era criança, né, que dizia: ó dia, ó vida, ó azar, né, e não fazia nada para mudar a vida dele. Então vivem dando desculpas absurdas, né? Um leão no caminho, uma pedra no caminho, né? Mas não se esforçam, né? O máximo que fazem é virar-se na cama. Então não se levantam, não vão correr atrás, entende? Então não tem iniciativa, esperam que coloquem comida na sua boca. Então não se preocupe com os latidos aqui do meu cachorro, vou até dar uma pausa para ver se ele para aqui. Bem, peço desculpas, né, pela pausa que tivemos que fazer devido ao cachorro. Então, quais são as consequências, né, quando a pessoa ela não é diligente, ela é preguiçosa, né, na sua vida, na busca por uma melhoria, né, no seu trabalho? Para si próprio, né, tem consequências para si próprio e para os outros, né? Para si próprio, quais são as consequências? Ela vai passar fome, porque se ela não se esforça, se ela vive somente de sonhos, e a palavra ela foi bem clara quando diz que o sonhador ele não vai ser feliz, ele não vai realizá-la, em Provérbios 13, né? Diz, né, ó, o preguiçoso deseja e nada tem, então ele nada vai possuir, ele nada vai conseguir, ele não vai... desculpa aqui, tem algum aplicativo mandando aqui mensagem e tal. Então ele não vai progredir na sua vida, certo? Ele não vai ter nada. Mas o perverso, né, aliás, mas a alma dos diligentes se farta. Então ele sofre a vontade de ter sem nunca conseguir. Então ele vai viver de sonhos, né? Perde o que tem, né? Está sujeito a trabalhos menos recompensados que exigem maior esforço físico, né? Nós lemos lá em Provérbios 12, 24. E quais são as consequências para os outros, né? Quem trabalha com o preguiçoso não suporta, né, nem mesmo a sua família. Isso também tem base bíblica lá em Provérbios, né, capítulo 10, versículo 5. Diz assim: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Olha só a situação. Então, aquele que trabalha, né, aquele que junta no verão é filho sábio. Então, comparado a uma pessoa que tem sabedoria, porque ele se prepara para o futuro. Mas o preguiçoso, por contrário, ele é a vergonha daquela família. Também no versículo 26, né, do mesmo capítulo, diz assim: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, o chefe, né, o empregador que contratar uma pessoa preguiçosa, é comparado ao vinho, né, quando entra em contato com os dentes, ele desgasta o esmalte do dente, ou mesmo com a fumaça aos olhos, que fazem os olhos arder.
Então seja você uma pessoa diligente na sua vida, né, nos seus caminhos, certo? Também nós temos aqui o terceiro princípio, que é o princípio da integridade, da honestidade, certo? Totalmente, digamos, necessário para que nós alcancemos aí um equilíbrio. Quando a advertência contra a preguiça, né, ali também faz referência à integridade. Nós devemos, né, buscar ser íntegros e ser honestos nas nossas vidas. Dizem que o autor de Sherlock Holmes, em certa ocasião, ele escreveu um bilhete para 8 de seus amigos e era só uma brincadeira. E o que dizia aquele bilhete? Tudo foi descoberto, fuja rapidamente. Em menos de 24 horas, 6 desses amigos dele fugiram do país. Se você recebesse um bilhete como esse, né, como seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Então é possível nós encontrarmos pessoas dispostas a sacrificar coisas importantes como consequência, aliás, consciência limpa, né, e o bom nome, colocando-se numa condição suspeita e de risco. Isto acontece porque possui uma perspectiva errada dos valores de Deus. Em Provérbios 11, no capítulo 11, no versículo 1, diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, quem não teme, né, quem não está devendo, não teme. Entende? Então, se nós temos a consciência limpa, se nós trabalhamos com honestidade, se nós trabalhamos com integridade, né, pode vir fiscalização, pode vir qualquer coisa, né, que tente barrar, mas nós estamos sendo honestos. Então, Deus ele vai recompensar. Alguns fazem uma parafrase e dizem assim: fé, negócios à parte. Esta dualidade não é admissível na vida cristã, irmãos. Fé e negócio também devem estar juntos. Porque se a nossa fé é em Deus, a nossa vida depende de Deus e a nossa fé é em Deus. Então, fé e negócios devem andar iguais, né? Alguém pode contra-argumentar o seguinte: você não conhece a realidade do nosso país, sabe quanto é cobrado de imposto, nem como administrar um trabalhador, não dá para agir como a Bíblia diz. Creia que o Deus a quem servimos é verdadeiro, poderoso e que vale a pena sim viver dentro de sua vontade. No versículo 18, né, deste capítulo que nós lemos, diz assim: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Então, se há tributos a serem pagos, que se pague esses tributos. Que se viva honestamente diante das autoridades, que se viva honestamente diante de Deus, que se viva honesto diante das autoridades eclesiásticas também. Então, o quarto princípio que nós veremos agora é o que? O princípio da adaptação. Nós vivemos em um mundo, né, que sempre muda, né? O comércio, né, muda, as questões financeiras, um mundo globalizado. Então, é preciso, é necessário se faz nós nos adaptarmos às realidades. É possível que você esteja entre aqueles que nos últimos 2 anos continuam ganhando quase a mesma coisa. E se tudo subiu de preço, você não pode ter o mesmo padrão de vida. É preciso adaptar-se aos novos tempos rapidamente. Disponha-se a apertar o cinto. Então, há pessoas que são obrigadas, né, a diminuir o padrão de vida, mas elas não diminuem o padrão de vida, querem manter uma aparência que tinham, né, do que viviam antes de uma crise, por exemplo. Então é preciso nós entendermos que nós somos adaptáveis. Não que nossa fé ela mude, entende? Porque nosso Deus ele não muda. Mas dentro do comércio, dentro da honestidade que nós vimos, dentro da integridade, né, dentro da diligência, né, que é um dos princípios que nós vimos, e a honra a Deus, nós podemos nos adaptar às situações. Se você trabalhava 8 horas, por exemplo, e foi demitido de 4 horas, restam ali 4 horas livres para você agora, ou seja, o teu salário caiu pela metade, você pode inovar, criar alguma forma de subsistir, né? uma venda de algum produto. Né? A crise, né? Ela é uma abertura para que a gente crie, né, situações para sair exatamente dessa crise.
Então confie na provisão de Deus para aquilo que é básico. Deus ele não vai deixar faltar para nós aquilo que é básico. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Provérbios 10:3. Então Deus ele não vai te deixar passar fome, Deus ele não vai te deixar desamparado. Em Mateus 6:25, né, já é um versículo bastante conhecido no meio cristão, né, que o Senhor ele cuida de nós, ele tem cuidado de nós. Ele compara aqui neste versículo, né, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então nós somos preciosos aos olhos de Deus. Então nós devemos confiar na provisão dele. Mas é preciso pedir também a ele direção, né? Pedir a ele discernimento. Nós devemos nos contentar com o que Deus nos dá. No Provérbio, capítulo 30, no versículo 7, nos versículos 7 ao 9, diz: duas coisas te peço, não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Olha que passagem importantíssima. Aqui, o sábio, nas palavras de Agur, ele diz, ele pede, a Deus: duas coisas te peço, não me negues, não me anegues, antes que eu morra. Quais são as coisas? Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Então ele pede a Deus o sustento. E ele dá o porquê que ele pediu a Deus esse sustento. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Então é necessário que você tenha consciência de que quando você estiver desfrutando das riquezas, se você estiver desfrutando daquilo que Deus te ofereceu, te ofertou para ser mordomo, porque nós somos mordomos. Na realidade, nada temos. Quando nós morremos, nós não levamos nenhum centavo daquilo que nós ganhamos aqui. Então, nós somos mordomos, nós somos administradores daquilo que Deus nos dá. Então, nós temos que, com sabedoria, quando tivermos na riqueza, na prosperidade, saber administrar com verdade, com justiça, certo? Lembrando sempre que é Deus que nos dá. E também, ele pediu a Deus que ele não entrasse na pobreza, porque na pobreza ele era capaz de roubar até e profanar o nome de Deus assim, dessa forma. Então, que nós venhamos a ter sabedoria no nosso dia a dia. Caso você não observe isso, correrá o risco de transgredir o próximo princípio, que é o quê? O princípio do não às dívidas. Nós somos tentados por demais a fazer compras, e às vezes essas compras são desnecessárias. Quando nós ligamos a TV, quando nós entramos aqui na internet, procuramos vídeos no YouTube, que vem aquelas propagandas de compras, de aquisição de produtos, etc. Em Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, se você toma dinheiro emprestado, você se torna servo daquele a quem te emprestou. O mercado produz e tenta convencer você. Você tem que comprar, você precisa desse produto. Nós vendemos em 12 vezes, sem juros. Alguns recebem uma carta ou um e-mail, uma mensagem no seu celular dizendo que são clientes preferenciais. Então, o pior é que algumas pessoas acreditam que isso é verdade, que eles se importam com você. Não, na realidade eles querem somente vender, Então, é ordem do Senhor não devermos coisa alguma a ninguém, exceto o amor. Em Romanos 13:8. As dívidas, elas desgastam nossas emoções, nosso tempo, nossa família, nossa vida espiritual. Então, nós devemos observar que nós não podemos entrar em dívidas, nós não podemos adquirir aquilo que nós realmente não precisamos só por status. Porque um amigo comprou um celular novo, eu tenho que comprar um novo. Um amigo comprou uma bicicleta nova, eu tenho que comprar uma bicicleta nova. Um amigo trocou de carro, eu tenho que trocar de carro. Não, essas coisas elas são desnecessárias.
Nós devemos comprar somente aquilo que for necessário, aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso mantimento, para o nosso bem-estar também. Aí nós tivemos a passagem em 2 Reis, no capítulo 4, nós vamos ler aqui, diz assim, ó, certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então você vê a consequência que uma dívida pode trazer para uma família. Esta mulher havia perdido o marido, né? E por causa da dívida que ele havia contraído, ela perderia os filhos dela. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas e todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. E aqui Deus fez um milagre na vida desta mulher, desta viúva. O azeite encheu todas as vasilhas. Então Deus ele provém, mas nós notamos ali que poderia ter sido instalada uma crise. Aquela mulher poderia ter perdido seus filhos, poderia ter ficado sem nada, ela mesma ter sido levada como escrava. Então evite financiamentos e empréstimos, especialmente para bens de consumo. Porque quando nós pegamos emprestado, nós tornamos escravos daquele a quem nos emprestou. E aí no Provérbio 18, no versículo 9, diz assim, ó, quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Então não saia comprando tudo aquilo que vier à tua mente, tudo aquilo que o teu coração desejar, não. Verifique se você precisa realmente daquilo, porque a dívida ela acaba sendo uma bomba. Olha, se você financiar um bem em 12 vezes, você paga em média 70% a mais do que ele vale. Então, em outras palavras, está jogando dinheiro fora. Os financiamentos para comprar um imóvel, ou bens duráveis, devem ser analisados criteriosamente e submetidos a Deus em oração. Então, eu conto até um próprio exemplo meu, quando fui analisar a compra de um carro, que aquele carro custava um valor X, vamos supor que 25 mil reais, e ele poderia ser comprado, adquirido em 48 vezes, mas só que o preço desse carro sairia por 50 mil reais praticamente. Sairia por 40 e alguma coisa, quase beirando ali 50 mil reais. Então quase o dobro do valor, certo? Porque ele era financiado por um banco. Então muito cuidado, se você precisa de um bem, se você pode aguardar um tempo sem aquele bem, se você sobrevive sem aquele bem, vá reservando valores mensalmente ou quando você puder, certo? Um dia você vai comprar, entende? Mas não entre em dívida, só para manter um status, só para querer aparecer. Evite cartões de crédito. Então, para que você não entre em dívidas, primeiro você não deve comprar aquilo que você não precisa, Você não deve entrar em financiamentos desnecessários. Segundo, evitar cartões de crédito. Porque o cartão de crédito ele vicia. Entende? O pastor batista Verne Russell Jr., de Norfolk, nos Estados Unidos, ele diz que o cristão não pode servir ao Master, que é o Senhor, Master, em inglês é Senhor, e ao Mastercard, ao mesmo tempo. Cuidado com os seus cartões de crédito ou de dívida, Se você não consegue conviver bem com eles, é melhor não tê-los. Então, só corrigindo, Master não é Senhor no caso, É Lord, é Senhor. Mas faz referência, Master como sendo Deus, E Mastercard como sendo o dinheiro, Então é impossível você servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, como nós sabemos. Então evite os cartões de crédito porque eles podem te tornar um comprador compulsivo. Porque você vai adquirir produtos e dá aquela sensação de que você não tá pagando, mas quando a fatura chega você tem que pagar. E se você não pagar, vai juros de 400%. Não queira entrar numa dívida de cartão de crédito, de um cheque especial, por exemplo, no banco, certo? Porque é uma bola de neve.
Às vezes você vai sacar um valor no banco e o banco te oferece, né, o cheque especial. Você, vou tirar esse cheque especial. Então você tira aquele valor, você vai passar vários anos pagando aquele valor. É praticamente uma dívida que não vai se acabar. Então o sexto princípio, né, é o princípio do planejamento. Quando você não planeja as suas ações, quando você não planeja o que ocorrerá, né, no teu futuro, não tem nenhum planejamento, tudo pode acontecer de qualquer jeito. Em Provérbios 21, né, 15, diz aqui, praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Então, é necessário que nós planejemos. Eu quero também ler para você aqui, né, essa outra passagem de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, dos versículos 28 ao 30, que é bem interessante. Olha só o que diz aqui a palavra. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Então, quando você vai fazer uma casa, né, quando você vai construir alguma coisa, você vai verificar, né, fazer o orçamento de quanto você vai precisar para gastar aquilo dali, se você tem este recurso. Porque se você começar a obra e parar, né, pode vir chuvas, pode vir tempestades e colocar abaixo aquilo que você começou. Então, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, é preciso nós termos sabedoria, fazermos planejamentos. Então, quando você compra qualquer coisa a prazo, você tem que verificar, né, você tem que prever o que vem aí nesses próximos meses, se você será capaz de comprar, de pagar, de manter esse compromisso em dia. Então, se você não planejar o uso do seu dinheiro e gastar conforme seus impulsos, terá problemas. Se estiver endividado, sair dessa situação começa com um bom planejamento. Em seguida, coloque-se diante do Senhor com o propósito de não contrair mais dívidas e ore por isso. Se necessário, procure ajuda, né, do seu pastor, da sua liderança, né, de alguém que possa te ajudar nesse sentido, para te fazer ajudar a um planejamento familiar, doméstico, né, um orçamento doméstico, digamos. Certo? Então tem um princípio do planejamento, sempre planeje. O nosso sétimo princípio é o princípio do que é necessário, muito importante. Antes de você comprar, faça algumas perguntas a si mesmo. Eu realmente necessito do que estão me oferecendo? Então você vai passando no centro da cidade, passa para uma loja, vê um produto que te chama a atenção, que te saltou aos olhos, né? Você desejou aquilo dali, você tem que perguntar, eu realmente necessito deste produto? Ou apenas é uma necessidade de satisfação do meu ego, né? Do meu status? O uso justifica a compra? Eu realmente vou usar isso aqui? Eu realmente vou precisar? Porque é semelhante a alguém que compra um carro e não sai nesse carro, né? Fica na garagem, então não tem utilidade nenhuma. Então não é necessário realmente ele ter um carro, possuir um carro. Entende? Então você tem que analisar se é necessário, se você vai usar realmente aquilo dali. Como esse bem te ajudaria a cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Então é preciso você verificar isso. Às vezes você compra algo que vai te afastar de Deus e não te aproximar de Deus. Então, todas as vezes que você for comprar algo, você pergunta, isso vai ser útil para mim? E se eu comprar isso, eu vou realmente usar? Eu tenho condições de pagar? Isso vai me aproximar ou me distanciar de Deus? Um quinto ponto a ser observado é se você não comprar, o propósito dele estará prejudicado? Não ame e nem valorize as coisas que lhe são oferecidas como necessárias, para que você tenha apenas prazer e conforto. Então, Provérbios diz, aliás, um Provérbios para hoje, né, nesse sentido, diz, discuta a frase, consumir de propósito ou consumir com propósito. Entende? Então, você tem que ter propósitos. Então, faça essa reflexão todas as vezes que você for fazer alguma compra. Desculpa. E um oitavo princípio é o da poupança e do investimento. Então é necessário nós pouparmos, ainda que pouco, né? Ainda que nosso salário não seja um salário digno,
É um salário que dê para sobrar muito, mas um pouco deve, né, sobrar. A palavra de Deus diz aqui em Provérbios 30, 25, né? As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Então é aquilo que eu estava falando lá no início, lá em Provérbios 6. As formigas, elas se preparam antes, né, do inverno chegar. Então nós temos que fazer uma poupança também para ter o que dar, não somente aos nossos filhos, mas também para deixarmos aos nossos netos, né? Todavia, né, nós não devemos guardar mais do que se deve, né? Ser avarentos, né? Ser mão de vaca, como se diz, né? Então Deus nos administrará a sua graça com generosidade à medida que formos generosos também. Então isso não vai te privar de você ajudar uma pessoa. Isso não vai te privar de você abrir, estender a sua mão para alguém que necessita também. Nós temos vivenciado, né, constantemente exemplos nesse sentido. Quando nós abrimos nossa mão para ajudar alguém, o Senhor ele vem e retribui 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais. Então isso não significa, irmãos, distribuir também dinheiro, né, indiscriminadamente, né? Sair rasgando dinheiro na rua, não, de forma alguma. Ou sair distribuindo de qualquer jeito. Então, para qualquer um que pede, né, mas informe-se o justo da causa dos pobres. Então, use com sabedoria, tente poupar. Então, irmãos, nós vamos finalizando aqui. Então, vamos aqui à parte final desse estudo, né, que é como fazer corretamente um orçamento familiar. Como nós lemos lá em Lucas, né, quando nos tem o exemplo, né, de fazer uma torre, fazer uma construção e não sentar, não verificar os gastos, não verificar se você tem capacidade de concluir, para não passar vergonha, né, digamos assim. Então, como nós podemos fazer um orçamento familiar? Então, vamos lá. Para fazer um bom orçamento familiar, é necessário seguir alguns passos simples. O ideal é que você utilize uma ferramenta, né, para colocar todas as informações que vamos precisar. Mas se você não gosta de usar celular, ou não sabe usar uma planilha, não sabe usar um documento, um celular, essas coisas, o velho caderninho de anotações, né, pessoal? Então dá certo, dá para fazer num velho caderninho de anotações. O que é que você tem que listar? O que é que você tem que colocar nesse caderninho de informações? Primeiro você vai ter que saber quanto que você ganha, né? Quais são as suas receitas chamadas, né? A receita, o que você recebe. Se você trabalha em um trabalho, né, fixo, um trabalho prefeitura ou uma empresa particular, mas tem um salário fixo ali, tem você né, anota, né, esse valor que você recebe como receita. Se a tua esposa tem um trabalho, ela vende bolos, por exemplo, vende salgados, etc. Então vamos supor que você ganha ali R$ 1.200, né? E a sua esposa ganha ali uns R$ 800 com as vendas de bolos, salgados, etc. Então isso aí vai entrar nas suas receitas, né? Como nós estamos falando de família, né? É o que os dois ganham, né? Os dois juntos ganham. Mas se eu estou falando a pessoas solteiras, né? Pessoas divorciadas, pessoas viúvas, então será um orçamento individualizado, né? Ok? Então você vai listar todas as suas receitas, tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que você ganha. E vai também anotar todas as tuas despesas, certo? Aí as despesas, como exemplo aqui, que eu coloquei nessa planilha, vou aqui dar um zoom para você ver melhor. Nós temos aqui, ó, moradia, né? Se você paga aluguel ou não, né? As despesas com a educação, né, de um filho que está na escola, por exemplo, algo desse tipo. A alimentação, né, o que você compra no mercantil da sua rua, quanto que você paga de luz, quanto que você paga de água, né, se você tem algum plano telefônico, se você paga transporte, aí no caso você tem uma moto, né, quanto você gasta de gasolina por mês, tem a higiene pessoal, você pode colocar lá ali nas compras mensais, né, saúde, né, ou seja, você compra medicamentos, etc., né, roupas e calçados e outros gastos, ó. Entretenimento, né, refeições fora de casa, né, também devem ser anotados se você tem essas despesas, certo? Então, primeiro você vai ter que anotar as suas receitas, o que você recebe, o que você ganha. Depois, as suas previsões de despesas, né? Aquelas despesas que são fixas, né? Se você paga aluguel, o aluguel é mensal, então
tem que pagar todo mês, né? A luz também todos os meses tem que pagar, a água também tem que pagar todos os meses, internet, né? Que é algo peculiar, normal dos nossos dias, né? Então essas coisas são despesas fixas, né? A alimentação é essencial, não é isso? Saúde, né? Tomara a Deus que todos estejam com saúde, mas também é uma das despesas. Se você criar também categorias, né, para os gastos, pode facilitar. Então, a maneira simples de visualizar os gastos de sua família é por meio de categorias, né? Em outras palavras, isso significa separar as despesas por afinidade. Por exemplo, crie uma categoria chamada casa. O que é que vai incluir nessa categoria de casa? Luz, né? Água, né? Outra lazer, pode ser o quê? As saídas, os jantares, né? E a pizzaria, né? As saídas que você faz com a família, né? Dessa forma você não se perde na hora de procurar algum gasto no orçamento e saber onde exatamente o seu dinheiro foi empregado. Então tenho aqui um exemplo de anotação aqui, receita, né? O salário, férias, 13º, aposentadoria, receita extra, né? E você por acaso tem uma casa que aluga, né? Então você tem aquela despesa, você tem algum equipamento que aluga, você presta algum serviço, né? Você é pedreiro, você é eletricista, você conserta algum aparelho eletrônico e tal, tudo é receita. Então aqui nós temos as despesas, ó, alimentação, supermercado, feira, sacolão, padaria e outros. Então todos esses dados devem ser anotados, não é uma prévia. Também moradia, ó, aluguel. Aqui no caso, né, é esse que eu falei para vocês, né? Esse aqui que você vai colocar em categorias, né? Ó. Então, categoria de alimentação, categoria de moradia, certo? Ó. Então, pode facilitar para você fazendo isto. Então, estabeleça limites para os seus gastos. Conhecendo todas as receitas e as despesas de sua família, saberá qual é o lucro que tem por mês. Para isso, basta reduzir as despesas das receitas. Então, vamos supor, eu vou trazer aqui essa planilha para cá, vou trazer essa planilha aqui bem para cá. Vamos supor o seguinte, eu vou colocar nessa segunda aqui, para você entender. Então, vamos supor o seguinte, você tem um total de receitas, vou até abrir aqui a canetinha, você tem um total de receitas, acabou não aparecendo aqui as receitas, pronto. Do jeito eu diminuir aqui, pronto. Vamos supor, né? Só um exemplo, certo, pessoal? Então, vamos supor que você ganha aqui, ó, R$ 1.600, certo? 1.600. No supermercado, você gastou ali R$ 500, vamos supor, certo? A sua moradia, você gastou ali R$ 600, certo? Então, supermercado, moradia. Então, essas são as suas despesas. Qual é o seu saldo? Então, o seu saldo vai ser o quê? Os 1.600, certo? Os 1.600, opa, 1.600, menos o que você tem de despesa, que é R$ 500 mais R$ 600, que faz 1.100. Então, R$ 1.100. Então, qual vai ser o seu lucro, né? Qual vai ser o seu saldo, digamos assim? R$ 500. Então, esses R$ 500 você está livre, né? Então, você pode fazer o que quiser com esse dinheiro que está livre, né? Já está fora das suas despesas. Você já pagou tudo. Então, é necessário fazer exatamente, né, para não dar passos errados em nossa vida, não comprar por excesso ou não faltar, né, na nossa vida. Então, conhecendo todas as receitas e as despesas da sua família, saberá qual é o lucro que tem por mês. Para isso, basta diminuir, né, deduzir, né, as despesas da receita. Bem simples, não é mesmo? Então, com essa informação, saberá quanto pode dar com cada coisa ou cada categoria de despesa. Esse passo é de extrema importância para evitar endividamentos e surpresas ao longo do mês. Estabeleça limites máximos para as categorias de gasto. Então, se você pode gastar somente até R$ 1.000, né, nas despesas de alimentação e moradia, então você tem que limitar a esse valor. Está gastando muita energia, então vá reduzir o gasto de energia. Está gastando muita água, vá diminuir o gasto de água. Então, mantendo o orçamento equilibrado todos os meses, fica fácil separar um dinheiro para investir, certo? Essa medida é importante não apenas para aumentar o patrimônio da família, mas também para criar uma reserva
para casos de emergência ou imprevistos. O ideal é que depois de feito o orçamento, você separe o dinheiro para investir antes de realizar os seus gastos. Desta forma, não existe, né, o risco de que essa parte da renda da sua família seja destinada a investimentos. Certo? Não, você vai separar bem aí as coisas. Então, concluindo essa nossa aula aqui, né, David Livingstone afirmou: não darei valor a qualquer coisa que possua, a não ser a luz do relacionamento com o reino de Deus. Utilizei tudo o que possuí para promover a glória daquele a quem devo toda a minha esperança no tempo e na eternidade. Provérbios, né, que o Espírito Santo nos oriente pelo labirinto confuso e caótico do nosso mundo, usando a bússola do livro de Provérbios. Então, as aplicações práticas que nós trazemos para vocês façam uma avaliação da sua situação financeira hoje. Como está a sua vida financeira? Verifique como você está ganhando e gastando seus recursos. Elabore um orçamento, mesmo que seja bem simples. Então, que você comece a partir de hoje a fazer um orçamento, avaliar, analisar suas compras, os seus gastos, e assim você possa ter uma saúde financeira familiar. Ok? Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção.